Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mas, irmão, mais um vídeo aqui nesse ano de 2026, tá? A gente vai fazer um comentário sobre o primeiro capítulo de Apocalipse, porque os acontecimentos, né, e o que já está se desenhando, pede um entendimento do livro de Apocalipse. Queria aqui fazer um agradecimento especial à minha irmã Eliette, tá? Minha irmã Eliette. A irmã Eliette, ela diz assim que ela gosta de outras pessoas também dos meus estudos. Eu não considero um estudo, meus amados irmãos, eu considero uma conversa, entendeu? As tradições antigamente eram passadas de modo oral, entendeu? É como se fosse uma conversa de pai para filho, que a escrita era uma coisa muito inacessível, muito cara. Então eu considero uma conversa, porque existem estudos avançados para quem está mais avançado, entendeu? Aqui é uma conversa simples, como se fosse uma porta de entrada para você tentar entender de maneira, ao mesmo tempo, simples e verdadeira, como é a Bíblia. Eu estava vendo que teve pesquisas aí que diz que, meus amados irmãos, só 7% dos brasileiros sabem interpretar um texto. Isso é gravíssimo. E mais de 70% eles lêem uma frase, eles podem até repetir, mas ela não quer entender. Eu vejo isso pelas minhas redes sociais. Pessoas, quando eu falo assim, a palavra pocilga, a pocilga quer dizer a mesma coisa de um chiqueiro, mas vem pessoas no comentário nos meus textos do Facebook e falam assim, o que é pocilga? Meus amados irmãos, hoje tem um chat GPT, tem um Google, né? Que é o primórdio disso aí. Se você não souber o significado, você coloca lá. Não precisa fazer o comentário. Mas isso, o Olavo de Carvalho, que era um filósofo, ele disse que o brasileiro, ele é visceralmente contra o conhecimento. E a palavra de Deus diz, conhecereis, acho que é João 8,32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade liberta. Entendeu? Então, você tem que ler. Eu já expliquei aqui que Deus, você pode perceber isso durante a história. O governo que entra em qualquer país, seja o mais corrupto, o pior que for, sempre tem escolas funcionando, públicas ou particulares, para quem pode pagar. Por que que Deus garante? Por que essa garantia de você saber ler, escrever, fazer conta, conhecimento, raciocínio, ele entra como uma coisa pétrea para Deus, assim como o seu casamento, como moradia, como a água, a comida, a roupa, porque ele deixou, meus amados irmãos, a palavra dele escrita. Então, como ele é justo, ele deu condições para todos. Você pode ver que o filho do mais rico ao filho do mais pobre tem acesso a uma escola, sempre tem uma escola com vagas perto da casa dele. A minha vida, a maioria da minha vida, vamos dizer assim, didática, foi em escola pública. Mas naquela época, eu estou falando assim, nos anos 80 para 90, ali tinha educação de verdade. Ali, os professores te ensinavam a raciocinar. Eu tive uma professora de matemática, ela não faltou um dia sequer. Eu faltei uns 5 no ano todo. Ela não faltou um dia sequer. E ela ainda dava aula aos sábados. Aula extra, colégio público, né? Eu me lembro que ia de 8 a meio-dia e meia e lotava, ela juntava 2, 3 turmas, lotava a sala, porque a pessoa queria aprender mais, era tipo uma aula de reforço. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então, naquela época, vamos dizer assim, o colégio público ainda não tinha sido dominado por essa ideologia. Quando eu falo que existe um plano de emburrecimento mundial implementado há mais de 30 anos, as pessoas pensam que eu sou maluco, teórico da conspiração, mas você já está vendo o resultado. Um homem lá do parlamento israelense estava falando, a segunda geração de pessoas europeias que está se espalhando pelos Estados Unidos, que abraçam o islamismo. Eu falei isso aqui no ano passado, retrasado, num vídeo. Pessoas da faculdade, eu não estou falando de crianças, irmão. Pessoas de faculdade americana saindo nas ruas
em favor do Hamas, que é um grupo terrorista, entendeu? Que quer acabar com a democracia, que quer subjugar a mulher, que quer matar homossexuais apenas por eles serem homossexuais, entendeu? E as pessoas apoiando isso. Isso é falta de conhecimento, meus amados irmãos. Um monte de gente que se diz cristão, vai numa igreja, vai tudo e se diz de esquerda. Meus amados irmãos, não existe cristão de espectro político, ideológico de esquerda. A esquerda, ela prega tudo o que Deus condena. Isso aqui não é preferência política querendo te impor. É uma questão de escolha, meus amados irmãos. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Você tem que escolher. Você não pode ter duas coisas ou várias coisas ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma escolha. Mas isso tem a ver com os dados, o que o Olavo de Carvalho falou, que é certo. Ele falou isso num trecho que ele estava dizendo o seguinte, ele falou assim, não é questão de respeitar a sua opinião, é que eu respeito o direito de você ter a sua opinião. Por quê? Porque se a pessoa falar que 2 mais 2 é 5... e você falar, eu respeito sua opinião. Não, eu não respeito. Porque não é verdade. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então a opinião dessa pessoa que fala que 2 mais 2 é 5, não vale de nada. Mas o direito dela de achar, a gente tem que respeitar, mas não a opinião. O problema hoje é que as pessoas são uma pessoa que só lê manchete e mal, entendeu? Porque a velha mídia, ela tá usando uma pegadinha, ela bota uma manchete tendenciosa porque sabe que a maioria só lê manchete, mas o próprio corpo da reportagem desmente a manchete. Ó, as pessoas de esquerda no mundo, com ódio de Donald Trump, tá usando esse caso do Jeffrey Epstein, né? Porque são 3 milhões de páginas no processo, tá? Ali, meu irmão, tem uma festa ali, ele entra maluco, por quê? Olha só, as denúncias desse caso de Jeffrey Epstein, eles foram feitos por uma linha criada chamada Hotline nos Estados Unidos. Então qualquer pessoa podia ligar lá e denunciar. Os Estados Unidos, só os Estados Unidos, tem mais de 340 milhões de habitantes. Você pode imaginar pela proporção a quantidade de maluco, de doente mental, pessoas querendo se vingar, ligando para lá denunciando. Aí nessa história vem negócio de comer fígado de criança, criança tem gosto de pizza, canibalismo, homossexualismo, zoofilia. Meus amados irmãos, eu sou uma pessoa que eu não duvido mais de nada. A minha fama é de ser teórico da conspiração, tá? Mas tem muitas coisas que é mentira, porque isso aí pode ser usado como alvo. A imprensa está usando isso para atacar Donald Trump, mas nesse caso você usa a lógica. Eu não estou aqui defendendo o Trump não, nem falando que ele é santo não, até porque eu fui muito claro nos meus vídeos que ele prepara o caminho do anticristo. Quem prepara o caminho do anticristo não é pessoa para ser adorada, né, meus amados irmãos? Mas também é inegável que entre ele governando a gente, que a gente tem talento para ser colônia, e a China, eu prefiro ele. É o menos pior, vamos dizer assim, não é o melhor. O melhor é Jesus Cristo, mas é o menos pior na nossa vida nessa terra. É isso que você tem que raciocinar. Então a mídia está usando isso para atacá-los, mas a verdade que ela esconde de você é que os próprios democratas americanos estão apavorados com a abertura desses arquivos. Como o Donald Trump ele não pode mais se reeleger, ele não está atrás de popularidade, é o rei Jeú mesmo, ele está indo para o vai ou racha. Se o nome dele foi citado, é lógico que vai ser citado, até o nome do Bolsonaro foi citado, entendeu? Mas é pro bem ou pro mal? Por isso que eu estou falando, vocês têm que ir além da manchete, vocês têm que estudar. Aí vem um camarada que é professor, que está no meu Facebook, professor lá na Paraíba, fala inglês e tudo, veio falando assim, ó, o Donald Trump que você fala bem aí é comedor de criancinha. Eu falei assim, manda a fonte. Aí ele, como ele também é professor de inglês, ele me mandou o link dos Estados Unidos em inglês. Só que eu também faço inglês. Via inteligência artificial eu faço também, entendeu? Então eu li tudo que ele mandou e não está dizendo nada ali. Li além da manchete, inclusive um PDF que não dá para você copiar, colar, jogar no tradutor, se você tiver em dúvida. Mas como eu tenho um conhecimento mais ou menos técnico, deu para ver, não tem dizendo nada contra o Trump, nem mais relação de criança. Então, é uma mentira, uma fake news, é uma acusação falsa.
E eu botei assim, eu li toda a reportagem, eu não vi nada. E ele não rebateu, ele ficou envergonhado. Entendeu? Por quê? Porque a imprensa ensina você a fazer isso. Mas você tem que estudar, meus amados irmãos, principalmente na hora de você for votar. Estuda, tem muitas máscaras caindo. E graças a Deus que está caindo antes. Então você tem que buscar o conhecimento. Na minha época da escola, um dos melhores presentes que eu ganhei na minha vida foi que a minha professora de comunicação expressiva, não, já era português, já é quinta série, ela me deu um saco, uma sacola de mercado cheia de livros, que ela viu que eu gostava de ler e até escrever, que eu escrevia pequenos romances. Ela me deu uma sacola de livro, ali veio Fernando Sabino, veio Carlos Heitor Cone, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, excelentes escritores, meus amados irmãos. Aquilo foi um dos melhores presentes. O conhecimento é um dos melhores conhecimentos que você pode, os melhores presentes que você pode ter. Então eu uso essa linhagem simples para fazer vocês entenderem. Eu não considero como um estudo, eu considero como uma conversa. Entendeu? Depois dessa introdução. E outra coisa, meus amados irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não pense que o próximo governo tudo indica que vai ser o Flávio Bolsonaro. O pessoal está falando que é o pai, mas não vai ter tempo, porque só falta um pouco mais de um mês. Falta pouco mais de um mês e meio. Aí teria que tirar o Bolsonaro da prisão, o Jair, né? Reverter a inelegibilidade, isso leva tempo, acho que não dá tempo hábil para ele poder registrar a candidatura. Eu acho que pode ser o filho dele mesmo, mas não pense que o Brasil vai virar uma Suíça da noite por dia, porque esse governo que está aí, ele está quebrando as estruturas. Quando você compra uma casa e a casa tem uma coisa, você vai avaliar a situação da casa, se você vai reformá-la ou se você vai botar lá abaixo e fazer uma nova. O que o PT está fazendo é minando as estruturas. Então você sabe que esse negócio demora, não é de um dia para o outro, mas o negócio é você começar. É a mesma coisa na sua caminhada cristã, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, entendeu? A pessoa entra para Cristo hoje, quer que a vida dela mude amanhã, que ela comece a ser abençoada amanhã, não, é um processo, tá? Então vamos ter conhecimento e se libertar dessas fantasias, dessas crendices que tem por aí, meus irmãos e irmãos. Esse plano de emborrecimento fez um estrago na cabeça de pessoas, inclusive bem próximas a mim. Vamos lá. Assim como no começo, no último vídeo que eu fiz assim de 2025, foi dia 30 de dezembro, começando pelo início, Gênesis, eu vou tentar fazer uma série de vídeos, mas eu dependo do ardor, sobre o Apocalipse. O Apocalipse ele precisa ser desmitificado da maneira mais simples possível, irmão. Então vamos lá, olha só. Livro do Apocalipse, escrito por João, apóstolo, no capítulo 1, e no versículo 1 diz assim a palavra de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Primeiro ponto, revelação. As pessoas pensam que Apocalipse é destruição, porque prevê muitas catástrofes finais. Mas o próprio livro de Apocalipse, ele é cíclico, assim como a Bíblia. Tudo que acontece na Bíblia é cíclico. Aquilo está como exemplo e pode acontecer várias vezes. O livro de Apocalipse ele tem uma peculiaridade, né? Muitas coisas que estão escritas aqui, por ele ter sido extremamente simbólico, eu já expliquei isso, mas convém explicar de novo. O Apocalipse ele teve que ser escrito assim, para ele poder sair da ilha de Patmos, porque João estava preso na ilha de Patmos, entendeu? Por causa do nome do Senhor, está dizendo aqui. Então, desde aquela época, um preso, ele não tem o direito de sigilo de correspondência. Então, se Deus fosse muito direto no livro do Apocalipse, com certeza essas cartas seriam apreendidas e destruídas, levadas à autoridade, né? Então ele escreveu, o anjo de Jesus ditou e ele escreveu. Então os guardas provavelmente pegaram esses pergaminhos do livro de Apocalipse e viram assim, que tem uma revelação maravilhosa, irmão, ali, mulher com a lua embaixo dos pés, entendeu?
7 estrelas, dragão, serpente. O cara falou, esse cara é doido, isso aqui é uma obra de ficção, deixa passar, ele é maluco. O Apocalipse, ele é criptografado. A senha é sua fé. Quem tem fé e tem um domínio das Escrituras, comunhão diária com Deus, tem a senha para descriptografar. Entendeu? É o que eu estou tentando fazer. Então, ele tinha que ser escrito assim. Não é porque Deus quis. E também é uma prova. Quem entende o Apocalipse está mostrando para Deus que é interessado nas coisas dele e na palavra dele. É isso que eu estou dizendo. E olha só, é uma revelação. Tanto que o nome dele em americano é Revelation, e não Apocalipse, né? Revelação de Jesus Cristo, que lhe concedeu para mostrar aos seus servos o acontecimento. Revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos, ímpio, escarnecedor, ateu, pessoas desinteressadas, não tem nenhuma chance de entender esse livro. Isso aqui é uma parte, é um dos livros mais importantes da Bíblia, é o final. Bem-aventurados que leem, bem os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nelas estão escritas. Porquanto o tempo desses eventos está às portas. Nunca teve tantas portas, irmão. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte do sétuplo Espírito, o sétimo Espírito, né? Que assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra. Eis que nos ama mediante o seu sangue e libertou de todos os nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus, seu Pai. Ele, portanto, seja glória ou domínio pelo século dos séculos. Amém. Que quer dizer assim seja. Ele nos constituiu reinos e sacerdotes. Entendeu? Constituiu reinos e sacerdotes. A pessoa fala assim, quando ele fala para Josué, né? Não te aparte da boca o livro dessa lei. Muita gente, aqueles preguiçosos metido advogados que quer arrumar uma brecha para tentar dizer a Bíblia, eles dizem assim, não, isso aí é só para o sacerdote. Não, ele nos fez reino e sacerdote, entendeu? Você é o sacerdote ou a sacerdotisa da sua casa, é você que detém um conhecimento. Então a ordem é para não se apartar da boca a boca o livro dessa lei, é para você também, mas não por obrigação, é para conhecimento, irmão. Então, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa deles. Certamente assim será. Amém. Meus amados irmãos, Jesus, ele permanece. Vai dizer aqui que ele é o alfa e o ômega. Você tem a liberdade, tá, de fazer o que você quiser, mas a minha liberdade eu uso para fortalecer a minha fé. Por isso que eu não me aparto da boca o livro dessa lei. Porque o Satanás, ele está em tempos finais, ele pode criar a bagunça que for. Quem embarcar é problema da pessoa. Eu não embarco em mentiras de Satanás. Eu não embarco nessa onda desses 93% de brasileiro que não sabe interpretar o texto. Eu leio. E por você ler, você se liberta. Entendeu? Opiniões de televisão, de repórter enviesado, não entra na minha cabeça. Se for verdade, eu vou confirmar com estudo. Se não for verdade, eu vou rebater e acabou. Jesus, ele permanece, irmãos. E ele vai permanecer, ele é eterno. Você pode usar teu livre-arbítrio para atraí-lo para junto de você ou para dispensá-lo e ficar com essas coisas nessa terra. Mas você não tem o direito de querer ir morar com ele. Não está me entendendo, meus amados irmãos? Porque, olha só, salvo o condenado, a consciência permanece, não é isso? Vamos supor que você tem um vizinho, que a casa dele é muito bonita,
E tem muitos lugares ali, tem piscina, tem tudo. E ele é autossuficiente, ele tem poço, entendeu? Ligado à bomba, é só um exemplo, tá? E ele tem placas solares. E hoje no Brasil, assim, quase não, né? Ou seja, ele independe de companhia de energia, de companhia de água. Ele tem sempre recurso, sempre dinheiro. Aquele que você chegar na casa dele vai ser sempre bem tratado, alimentado. Mesmo quando tudo destruir, quando der um apagão, a casa dele vai ficar acesa. Quando der problema na companhia por causa de destruição, bomba, algum acidente, alguma coisa assim, ele vai sempre ter água. Mas vamos supor que você acha aquele vizinho muito careta. Tu tá me entendendo? Sempre achou o vizinho muito careta. E o vizinho tá ali de braço aberto, sempre tratando você bem. Mas eu acho ele muito careta, ele é muito rígido. Na hora que o bicho pegar, tu vai querer morar na casa dele? É isso que eu tô falando. Você vai querer morar na casa dele? Porque isso aí seria malícia. Vai entrar malicioso no céu? A mesma coisa de Jesus. Você tem todo o direito de repudiar Jesus. Mas depois não reclama. É isso que eu tô falando. Eu tô tentando abrir os olhos de vocês. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Por que ele fala Alfa e o Ômega? O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última. É como se fosse o Alfa é o A e o Ômega é o Z. Por que Alfa e Ômega? Porque a Bíblia predominantemente foi escrita em grego. Então é para pessoas entenderem mesmo. Ele está falando, eu sou o começo e sou o fim. Que eu acabei de explicar. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino da perseverança em fé de Jesus, estava na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João estava preso porque não negou Jesus. E não é porque ele era um criminoso, não, irmão. Ele não negou Jesus. E isso era crime. Entendeu? Isso era crime. Jesus causou um rebuliço e converteu muita gente. Só de cara em Atos dos Apóstolos, foram, se eu não me engano, foi 3.500 numa tacada só, depois do dia de Pentecostes. E aquilo ali é insuportável para Satanás. E como Satanás está no governo, então eles perseguem. É o que a esquerda faz. E no dia do Senhor achei-me exaltado em espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como um som de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia para as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No próximo vídeo eu vou explicar igreja por igreja. Vocês vão ficar maravilhados. Inclusive a que vai ser salva. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, aleluia. Isso aqui é o Apocalipse explica no final do capítulo. E entre os candelabros, grava isso, alguém semelhante a um ser humano, vestido uma longa túnica que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada de 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Versículo 17. Assim que eu admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Vamos por partes aqui. Meus amados irmãos, muitas pessoas hoje têm uma visão daquele Jesus crucificado, sendo chicoteado, cuspido, esbofeteado, tá? Injustamente, ele virando para o povo, no ápice do teu sofrimento, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aquilo é o Jesus, um Jesus que sentava, né, com publicanos e pecadores, prostitutas, espalhando o amor, um homem que só fez o bem e foi massacrado,
pelos seus, foi traído pelos seus, entendeu? E condenado inocente por quem deveria exaltá-lo. Muita gente tem essa visão de Jesus carregando a cruz, morrendo, expirando, Tetelestai, está consumado. Aqui, irmãos, olha a visão de João, é o mesmo Jesus, mas olha como é que ele vem agora. Ancião de dias, cabelo branco, experiência, olhos como chama de fogo, juízo, pés como latão reluzente, guerreiro. Ele já não está vindo mais como coitado, como cordeiro mudo levado ao matadouro. Ele já está vindo para executar o seu juízo. Então cuidado com a ideia que você tem de Jesus Cristo, entendeu? Porque a visão de João muda completamente. E a parte, por que isso aqui está logo no capítulo 1? Porque ele está falando para você prestar atenção nas palavras que vai seguir até o último capítulo do Apocalipse. Já não é mais uma visão de coitado. Já não é uma visão de limitado na terra massacrado. É uma visão de domínio. Preste atenção nisso aqui. A sua boca saiu uma espada de 2 gumes afiada. A espada é o que, irmão? Palavra praticada. 2 gumes. Fere para os 2 lados. Juntas e medulas. O que isso quer dizer, Ricardo? Eu que estou pregando, a espada vai me alcançar. Se eu vacilar, ela vai me alcançar. E corta vocês aí também. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Uma vez no encontro de varão, lá na igreja, pastor Ricardo, excelente pastor, ele antes de começar a pregação, estava tendo ajuste do som, né? Aí tinha um Edgar lá que regula o som, né? Às vezes tem pastor que fala, tem a voz mais poderosa, tem pastor que fala, tem a voz mais, né? Então, conforme, para ter vamos dizer assim, um som, uma audiência para que todos ouçam, é regulado o microfone. Aí o pastor Ricardo, ele falou para o Edgar uma coisa maravilhosa. Ele falou assim: Edgar, você pode aumentar o meu retorno, que é aquela caixa, o retorno é aquela caixa de som que fica bem em frente a você. Você está assim, a caixa de som fica em frente. Para quê? Para você ouvir, para ver se você está falando alto demais ou baixo demais, entendeu? Você mesmo se ouvir. Aí ele falou assim, ele deu a justificativa, ele aumenta meu retorno para eu ouvir o que eu estou pregando e para eu me converter. Maravilhoso, meus amados irmãos, maravilhoso. Ou seja, eu não estou aqui só pregando para vocês, eu estou pregando para mim também. Ele está aproveitando a palavra que Deus deu para ele, o Espírito se manifestando dentro da igreja para aprender também. Eu já falei isso para vocês, muitas vezes eu estou lendo aqui, eu também estou aprendendo, irmão. Eu estou aprendendo. Isso é fé, irmão, e humildade. Ninguém sabe de muita coisa, não. Tem gente que me fala que eu sou super inteligente. Eu não acho. Eu sou uma pessoa simples, irmão. Eu não fiz nem terminei o meu 2º grau. Eu parei no 2º ano. Mas li muitos livros, essas coisas assim, entendeu? Eu tô aprendendo inglês com a inteligência artificial paga, entendeu? Porque o Senhor falou, depois eu vou conversar sobre isso, eu falei no texto, que o Senhor ele fala para você aprender inglês o mais rápido possível. O mais rápido possível. Aprenda a falar inglês. Por quê, meus amados irmãos? O que eu creio, tá? O que vai acontecer eu não sei. O Brasil ele vai entrar num momento de reindustrialização. E com isso vai vir muitas empresas americanas. Faz parte os Estados Unidos não joga para perder, irmão. Ele vai dar assistência porque ele vai pegar negócio aqui da gente. Mas China estava fazendo isso, Portugal fazia isso, a gente sempre teve talento, né? Como eu te falei, entre a China e os Estados Unidos, eu prefiro os Estados Unidos. E com isso vai vir esse período de 3 anos e meio de prosperidade, vai vir muitas empresas americanas, irmão. E uma vez, eu estava lá quando eu trabalhava na Antártica, quando a Antártica ia fechar a parceria com a Budweiser, ela mandou um auditor na frente para ver como é que tá as contas da empresa, um auditor independente internacional, ainda mais com uma empresa grande, negócio grande, fusão, né? Eles mandam o auditor para ver como é que está a saúde financeira, para eles não entrar numa furada.
entendeu? E o auditor fica lá 2 meses. E aí eu acabei, como era eu que levava, que eu trabalhava no departamento financeiro, eu que levava os balancetes para ele, a gente acabou pegando uma amizade. Esse homem falava 6 idiomas. Aí eu perguntei para ele qual é o idioma mais difícil. Porque o homem falava alemão, espanhol, ele era americano, né? Espanhol, alemão, mandarim, chinês, é isso, árabe. Ele falou que a língua mais difícil que ele aprendeu foi o português. Então, essas empresas, quando eu vim para cá, esses donos dessas empresas são americanos. Eles não têm obrigação nenhuma e nem tempo de aprender a difícil língua portuguesa. Mas quem souber falar a língua deles tem mais chances nas empresas deles de ganhar um bom salário. Esse que eu creio que seja isso. Mas o Senhor está falando através de vários profetas: aprendam a falar inglês. Eles falam que haverá uma invasão americana, mas não vai ser uma invasão militar, vai ser uma invasão de empresa. Então, se você quiser ganhar um saláriozinho aí no final, antes de Jesus voltar, sem botar a marca, logicamente, para fazer o teu pé de meia, comece a aprender inglês. Meus amados irmãos, um curso de inglês, ele dura 4, 5 anos, porque eles esticam. Eles esticam visando mais mensalidade. Mas hoje você aprende a falar inglês, dependendo da sua dedicação, de 6 meses a 9 meses. Com essas inteligências artificiais aí. Be Confident, Teacher Poller que eu tenho. Muito bom. Sua língua vai destravar em 45 dias se você ficar 30 dias praticando. Vamos continuar aqui, ó. Colocou a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Ele é todo poderoso, meus amados irmãos. Portanto, escreve sobre tudo o que tem vistos, tanto os eventos que se referem ao presente como aqueles que sucederão depois desses. Este é o mistério, aqui é a autoexplicação do capítulo. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, dos 7 candelabros de ouro e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Eu vou dar continuidade nesse vídeo, talvez semana que vem, que eu vou ler os capítulos 2 e 3, que é justamente dessas 7 igrejas e o anjo. Mas eu já te adianto que o anjo é o pastor, tá? Anjo na Bíblia é o pastor. E as igrejas são igrejas literais, tá? Mas é a evolução dela. Cara, é muita coisa que está por trás. Você vai ver que elas existiram historicamente. Essa parte eu vou dispensar por caso, né? Porque aqui a premissa é a simplicidade. Mas eu vou te mostrar uma igreja espiritual. Ela mostra também a evolução. E a involução. Por que a involução? Porque você começa cheio de gás e vai esmorecendo. Até chegar nas 2 últimas finais, que tem uma revelação maravilhosa, fantástica, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, o vídeo chegou no 33, é esse. O próximo vai ser o Apocalipse 2 e 3, foi só a introdução, tá? Nesse carnaval aí, ore, viva em paz, meus amados irmãos, tá? A festa da carne pode estar rolando, mas a gente tem que, eu e minha casa serviremos ao Senhor, tá? Muito cuidado aí. Até o próximo vídeo. Qualquer coisa, deixe nos comentários. E Deus abençoe a todos grandemente.